Tudo bem? Hoje eu quero te contar um sonho. Deus, para quem não sabe, Deus me usa muito em sonhos, né? E Deus me deu um sonho alguns meses atrás e eu fiquei muito pensativa, refleti muito sobre isso e tenho pensado muito sobre isso. Deus me deu um sonho de eu estava em era uma casa, era como se fosse um sobrado. E eu estava ali arrumando algumas coisas porque eu tinha que seguir viagem. Mas eu estava arrumando as coisas, as pessoas que estavam comigo, e aquele sobrado simbolizava como se eu tivesse saído de alguma igreja, né, arrumando, só que eu tinha recebido muitas doações, muitos presentes, era muita coisa, coisas valiosas e coisas grandes, pequenas também, mas muita coisa eu tinha recebido ali. E eu tinha que esperar o ônibus, porque eu precisava seguir viagem. E então as pessoas, enquanto ali naquele sobrado, as pessoas desciam as escadas para poder organizar e organizando, e levando, descendo. E eu ficava ali observando tudo, e aquelas coisas chegavam e outros iam arrumando. E eu sabia que eu só podia sair quando aquele ônibus chegasse. E demorou um pouco, depois que eu vi toda aquela movimentação, parecia que eu estava ali direcionando todo aquele povo. No sonho eu observava e era como se eu estivesse direcionando aquele povo. E aí, quando o ônibus chegou, eu pude ver, só que o ônibus tinha uma cabine diferente. O ônibus era um ônibus diferente, muito grande, e tinha uma cabine que tinha espaço para 2 condutores, né? Eram 2 motoristas. Parecia cabine de avião. E eu lembro bem que eu achei quando o ônibus estava vindo, eu pude, como se tivesse abrido uma visão, eu pude ver vindo na minha direção, ia parar ali embaixo, mas Deus abriu ali a minha visão para ver quem estava trazendo o ônibus. E quem trazia o ônibus era uma pastora amiga minha, por nome Conceição, uma conhecida minha da Bahia que eu admiro muito, uma grande mulher de Deus, que eu admiro muito ela. E ela tem uma igreja lá em Coité e na cidade de Serrinha, na Bahia. Então era ela que trazia esse ônibus. E ela me trazia o ônibus, e os obreiros, os missionários iam até pegar o ônibus, trazia para botar na localização, na posição ali para colocar, e começavam a tirar, a botar todas as coisas dentro. Só que assim, tinham poucas pessoas que iam. O ônibus era muito grande, mas ia mais carregado de bênçãos, de muito presente, muitas coisas que a gente ganhava ali. E agora as pessoas que entravam no ônibus comigo eram poucas. E quando eu entrei, que eles colocaram tudo dentro do ônibus e nós entramos, a pastora já não estava mais. Já era um outro condutor que estava, né, dirigindo, levando o ônibus, e eu não conseguia ver o rosto. Ele me parecia ser um homem muito grande, porém quando eu olhava tinha uma luz muito forte que eu não conseguia enxergar o rosto dele. E eu via que ele era um homem muito grande, de muita sabedoria. E algumas pessoas, eu olhava, o ônibus estava cheio de coisas, né? E atrás de mim tinha algumas pessoas, alguns bancos, poucas pessoas. E tinha um que estava bem de trás de mim que ficava me dizendo: olha, vamos. Só que quando a gente saía, só tinha uma rua. E a gente virava, né? Saía dali daquela área onde nós estávamos e virávamos, tomava a rua. Quando eu avistava, as ruas estavam todas cobertas de lona preta. E só tinha aquela rua a qual nós íamos passar, que estava caminho livre, que aberto, mas não tinha mais carro nenhum. É como se não existisse mais ninguém ali naquele momento na terra. Só tinha a rua que nós íamos passar, que estava livre, limpa, e o resto tudo coberto de lona preta. E aí Deus me tirou, abriu minha visão para ver que debaixo daquela lona preta havia um grande esgoto a céu aberto. Sabe aqueles tubos de esgoto enormes, gigantes, que você vê quando eles estão fazendo construção de ruas? Só que em vez de, eles geralmente põem as manilhas, né? São as manilhas grandes, e eles colocam por debaixo da terra. Só que no sonho, essas manilhas estavam por cima da terra, já estavam pavilhadas umas outras, e estavam todos cobertas, e de repente a visão fechava novamente, vinha uma lona por cima de tudo, aquela lona preta. E a cada vez que o ônibus ia andando, ia como se fosse subindo ladeira,
continuava aquela extensão de lonas, que eu olhava para trás, olhava pela janela, muita lona preta, muita lona preta. E aí um dos que estava do meu lado, atrás assim, e ele ficava, volta, vamos entrar ali, ó, não tem que, vai subir essa ladeira, vamos entrar ali, volta aqui, vamos dele. Aí eu falava, não, não posso. Aí ele dizia assim, se você der a ordem para ele que está dirigindo, ele tá aí, ele tá dirigindo, mas o que você falar, ele vai fazer. Então fala para ele não voltar e a gente entra por ali. Eu falei assim, mas ali eu não tô vendo nada. Ali eu só vejo esgoto. Que na mesma hora que ele falava, olha, entra por ali, tinha aquela extensão de lona preta. E na mesma hora Deus abria minha visão para ver que por baixo ali era esgoto, aquela manilha enorme de esgoto. Ali só tem lona, só tem esgoto. Aí eu não tô vendo ninguém ali. Aí ele falou assim, não, você voltando, ali tem uma porta e tem pessoas ali por dentro. E assim que você voltar, eles vão abrir, eles vão perceber que você está vindo, o ônibus está vindo, e eles vão abrir e nós vamos entrar com o ônibus. E ali é uma passagem secreta. Eu falei, não, não posso. Se o condutor e aqui tá dizendo que a gente tem que seguir direto, vamos seguir. Aí eu não parava. Ele insistindo, vai, vamos. Aí daqui a pouco quando eu olhava de novo, então vamos entrar por aqui, ele dizia. E quando eu olhava, mais uma extensão de esgoto, só que tudo com lona preta. Aquela lona, na medida que o ônibus foi subindo a ladeira, eu podia olhar pela janela, a cidade toda parava, a cidade toda assim por baixo, a gente já estava muito alto. E toda a cidade era coberta de lona preta, e ali Deus mostrava um esgoto. Tudo ali só tinha esgoto. E o Espírito Santo de Deus ministrava no meu coração que aquela lona era para impedir que a poluição ultrapassasse o ar. Eu falei, misericórdia, Senhor. E quando chegou lá em cima, num nível muito alto, era como se nós estivéssemos subindo uma montanha. E ali ela era a única ladeira que estava limpa. Quando chegou lá em cima, no topo, havia um grande abismo. E ele falou assim... aí ele falou assim, dá tempo, volta e a gente entra por ali. E a gente vai sair numa cidade. E eu falava, não posso. Mas só tinha... Mas, gente, não tinha mais pra onde ir. Só tinha aquele abismo. Só que do outro lado do abismo havia mais uma extensão, como se fosse 3 metros de estrada livre, limpa. O resto já fechava, não tinha mais estrada. Era só esgoto e tomava tudo de esgoto. Que a lona preta tomava tudo. E não tinha casa, você não via pessoas, você não via árvore, você não via mais nada, só esgoto. Esgoto e coberto com lona preta. Ou seja, pecado e lona preta, muita morte, luto, né? Só que entre aquele abismo, havia do outro lado, antes de chegar, havia uma pedra muito linda. Era uma pedra assim bem na frente. E aquele homem insistiu para que o ônibus... para que eu desse a ordem, para que eu falasse para o homem voltar novamente, o condutor, que eu voltasse, que ele voltaria e entrar para o outro lado. Mas o meu coração, Deus falou aqui não, que eu tinha que seguir. E aí eu só fiz olhar e não falei nada. E quando eu olhei, o condutor nem esperou, já foi seguindo direto. Uf. Quando ele seguiu direto, o ônibus bateu na rocha. E sim, no abismo embaixo era um rio, um rio de água cristalina. Um rio lindo de água cristalina. Então quando aquele homem desesperado, querendo que eu voltasse, eu disse não. Aí quando eu olhei pro lado, o condutor nem esperou falar nada, ele já foi seguindo direto, bateu direto. Quando avançou o ônibus pegou em passo, bateu naquela pedra gigante, aquela pedra. Quando bateu, eu senti batendo na pedra, mas eu não perdi a consciência ali. E eu senti quando o ônibus foi direto naquela água, naquele rio. E o rio levou, como se fosse pro lado direito assim, o rio levou o ônibus e ali eu acordei. Então, eu fiquei muito pensativa em relação a esse sonho, porque na maioria das vezes quando eu sonho, terminando das minhas orações de 3 da manhã, e Deus me dá um sonho desse após uma oração, uma busca, eu sei que Deus está querendo falar algo, né? E esgoto, nós entendemos que Deus está falando sobre pecado. Se você que está vendo o vídeo e Deus te trouxer mais alguma revelação sobre esse sonho, por favor, comente aí, faça um comentário aí, dê sua opinião nos comentários, tá bom? Que vai ser bom porque assim nós vamos poder entender um pouco mais.
E eu sei que Deus ali estava falando do pecado, que esgoto é pecado. E lona preta era como se fosse ao mesmo tempo que era uma proteção e simbolizava morte, né? A pedra, eu conversando com uma... Eu até pensei, porque eu tava, na época que eu tive esse sonho, eu tava com suspeita de câncer, eu tava passando um momento bem complicado, assim, de enfermidade. E eu falei assim, não, não, de imediato entendi, Deus tá me preparando e vai pra me levar, mas eu senti paz, então eu desci naquela água limpa, pra mim foi tranquilo. Mas o que eu entendi depois, eu conversando com uma amiga, e ela conversando comigo, ela falou, pastora, isso, Deus está mostrando a pedra é o Senhor. Então Deus está falando de obra, Deus está falando ao rio é libertação, é água pura, é purificação, né? Então eu entendo que Deus ele está querendo despertar o povo acerca do pecado que tem sido muito grande na terra. E isso tem deixado o coração do Senhor entristecido, mas aqueles que se colocar na posição, deixando o povo onde é assunto de Cássio, eu creio que Deus ele vai livrar. Aqueles que se colocar na posição, deixando o é de caço, Deus vai guardar, Deus vai proteger. E a pedra, aquela quina, aquela touca, aquela pedra linda, simboliza Cristo. Mas viver numa terra, num mundo cheio de pecado, cheio de devassidão, cheio de... Não tem nem explicação para conduzir, para falar sobre o mundo hoje. Porque eu ainda acredito no ser humano. Eu ainda acredito que tem jeito. Porém, o pecado da terra tem entristecido muito o coração do Senhor. Então eu creio que esse é um sonho de despertamento. E eu sei que Deus não me deu esse sonho para ficar só para mim, foi para contar, para que haja despertamento em muitos corações. Porque assim como Deus mostrou muitas bênçãos, e a gente levando aquele ônibus gigante, lindo, diferente, era um ônibus que não existe aqui na Terra. Estavam cheios, tinha mais presente, mais presente do que pessoas, mais bênçãos do que pessoa. Deus está querendo dizer que Deus ele quer encontrar pessoas na posição para aguardar, para encaminhar para o mundo, né, para a libertação a qual Deus tem reservado. Então precisamos ver para que Deus nos chamou, precisamos perseguir mesmo a nossa fé, insistir na nossa fé, não buscar cada dia mais o dom do amor, gente, porque através do dom do amor nós vamos ter resiliência para aceitar, para tentar entender, né, a dor do nosso próximo e tentar ajudar de uma outra forma e não permitir, não pisar em cima. Vamos ser mais amorosos, vamos tentar mais chegar perto da santificação. E não é só veste, porque eu tenho visto tantas pessoas que se preocupam tanto com veste, com doutrinas, e tem uma vida de pecado terrível. Tem uma vida, quando sai dali, que tira aquelas roupas, são mulheres e homens que são deprimentes. É vergonhoso. Então, Deus não está falando de veste, Deus não está falando de posição, de cargo, Deus está falando de santificação. De você ser verdadeiro com Deus, de você buscar a essência do Senhor para a tua vida. Buscar ser você, mas buscando sempre a referência do Senhor Jesus Cristo para a tua vida. Para que você não venha ser coberto por essa lona, né? A qual o Senhor me mostrou no sonho. Nas ruas não tinha ninguém mais. Aquelas pessoas que estavam ali guardando as coisas, eu já não vi mais depois. Eu vi pouquinhas pessoas sentadas no ônibus, mas o resto eu não vi mais ninguém. Eu só vi lona e muito tubo de esgoto e muita lona preta. Então, vamos nos achegar mais ao Senhor, vamos buscar mais o Senhor, para que o que o Senhor tem para nossas vidas. Os dias estão... Tá com a Bíblia, né? O que a Bíblia nos ensina está acontecendo, né? Os dias estão se abreviando, cada dia que passa os dias estão ficando mais curtos, as coisas estão acontecendo para cumprimento da palavra, os corações estão se endurecendo, o pecado tem se multiplicado na terra, e ainda assim Deus tem esperança de salvar o teu povo. Então, não perca essa esperança, não perca essa oportunidade que o Senhor está te dando de ser mais um escolhido para receber a tão gloriosa honra, a bênção do Senhor sobre tua vida. Amém? Que Deus abençoe.